Vamos lá, galera. Desculpa o barulho aí que tá na avenida aqui, que hoje tá frenético o movimento. Mas vamos lá. Quando eu instancio um objeto do tipo lista, certo? Ele vai ter dentro dele uma referência para os objetos que vão dentro dele. Aqui eu tenho os objetos 1, 2 e 3, que são objetos do tipo int. Certo? Aqui eu vou ter a referência para esses objetos aqui, ó, 1, 2 e 3. São objetos, eles vão estar armazenados em algum lugar, então eu tenho a referência da lista, e dentro de cada posição da lista eu vou ter a referência para o objeto. Quando eu crio uma lista 2 e atribuo para ela a lista 1, que está aqui em cima, eu vou atribuir para ela essa referência aqui. Então a lista 2 vai receber o pacote inteiro de referências, né? A referência da lista e a referência dos objetos. Ok? Então, se eu alterar a lista 1, a lista 2 também vai ser alterada porque ela aponta para a mesma referência. E aí, como que a gente faz? Eu dou copy. Se eu pego aqui a lista 3 e atribuo para ela a lista 1.copy, ele não vai pegar mais essa referência, ele vai pegar uma outra referência para um outro objeto, e desse objeto terão as referências para os objetos do tipo int. Ok? Até aí resolvido, né, com o copy. Mas o que acontece quando eu tenho uma lista encadeada? Uma lista encadeada, ela tem dentro dela uma outra lista. Então aqui, ó, essa lista tem duas posições, né? E dentro dessa primeira posição ele tem mais 3 posições, e dentro da segunda posição ele tem mais 3 posições. Então eu tenho um objeto lista, que dentro dele tem 2 objetos lista. Então eu tenho essa lista aqui e essa lista aqui dentro dessa. Então são 3 objetos. Então aqui eu tenho a referência para o objeto lista, e aqui eu tenho cada um dos objetos listas interna com as suas referências para os objetos. Tá vendo? Aqui eu tenho a segunda posição, que é o 456, aqui eu tenho. Quando eu uso aqui o list.copy, ele elimina essa referência externa aqui. Ou seja, ele vai criar um outro objeto aqui, pode ver que eu mudei a referência aqui, ó. Em vez de R eu passei para S. Então essa referência aqui, ele não tem mais. Então ele vai ter uma referência para cá. Só que essa referência interna, aquela ali que eu coloquei como OR, outra referência, ela vai permanecer apontando para o mesmo objeto. Como que eu resolvo isso? Quando um objeto tem objeto dentro deles, quando é uma lista aninhada, ou seja, uma lista mutável, um objeto mutável, eu uso o deep copy. Então eu dou um import no deep copy, e aí eu crio lista 1, mesma coisa, e aí no lista 2 deep copy ele não vai mais pegar essa referência total aqui. Beleza. Até aqui a gente resolve um problema genérico, mas por que o código do Paulo está dando erro? Se isso daqui resolveria, porque ele eliminaria todas essas referências aqui, porque o método deep copy, ele cria uma outra referência aqui para fora, e ele vai iterando por cada uma das posições e pegando novas referências apontando para esses outros objetos aqui. O problema do código do Paulo é porque no Python tem uma coisa que é interessante. Nas outras linguagens de programação, quando você elimina a referência, por exemplo, aqui eu tenho a lista 1, né, apontando para esses objetos. Quando eu elimino essa referência, esses objetos aqui, eles vão embora. Eles não têm mais necessidade de uso, certo? Então o que a linguagem faz? Passa o garbage collector, que é o coletor de lixo. Então ele pega vários objetos que estão aqui na memória, que não estão referenciando para lugar nenhum, e apagam eles. O Python não faz isso. Por quê? Porque o Python gera uma espécie de um cachê. Ou seja, você criou esses objetos 1, 2 e 3, eles são do tipo simples, e você não está referenciando eles para lugar nenhum, mas opa, como eles são pequenos, ocupam pouca memória, eu vou deixar esses objetos aqui, não vou mandar eles para a lixeira, porque de repente eu posso usar eles novamente. E o que tem a ver isso com o código do Paulo? No código do Paulo, ele instancia o mesmo objeto, ele instancia o objeto várias vezes com o mesmo número. Deixa eu abrir o código aqui. Ó, ele pega o valor 0 e ele instancia a primeira linha, né, que é a linha, ele coloca n vezes, aqui, vou até apontar para cá. Ó, ele pega a primeira linha aqui, ele utiliza o objeto 0, que o 0 é um objeto do tipo int. Aqui embaixo ele usa também, né, esse é o código original, né, linha,
vezes 2, ele está usando uma referência para aquele objeto lá. Se eu desse um deep copy aqui, ele eliminaria a referência da linha, né? Por que quando eu dou um deep copy aqui no M, eu não elimino esse problema? Porque ele novamente usa os mesmos zeros aqui. Então ele está pegando o objeto 0, ele eliminou todas as referências de linha, eliminou a referência de M e eliminou a referência de M com deep copy aqui para o MT. Só que não funciona aqui embaixo porque ele está usando o 0 aqui em cima. Então o deep copy eliminou a referência, mas ele vai continuar apontando para o 0. Ou seja, ele não apagou o 0 da memória, ele está usando o mesmo 0 que ele usou aqui, ele está usando aqui e está usando aqui. E aí o que acontece? Essa referência se cruza e na hora de colocar aqui embaixo, ó, nesse for aqui, ele está puxando a referência do objeto anterior. E aí ele gera um erro lá na saída. Não sei se ficou bem claro aí, porque é um assunto bem complexo, mas, cara, queimei a cabeça aqui para tentar descobrir isso daí, viu?